A verdade sobre os Nefilins. Os gigantes da Bíblia. A Bíblia está cheia de mistérios, mas poucos despertam tanta curiosidade quanto os Nefilins, os enigmáticos gigantes citados em Gênesis 6. Quem eram? De onde eles vieram? E principalmente, por que sua presença foi tão marcante no período que antecedeu o dilúvio? Hoje, nós vamos explorar essas perguntas com profundidade, equilíbrio e respeito às Escrituras. Prepare-se para uma jornada que mistura história bíblica, simbolismo espiritual e um dos maiores enigmas do Antigo Testamento. Tudo começa em Gênesis 6, 1,4, quando o texto menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Em seguida, surge a frase que atravessa séculos como um eco de mistério. Naqueles dias havia gigantes na terra. Esses gigantes são chamados de Nefilins. A tradução exata varia: caídos, derrubadores, gigantes. Mas o impacto é sempre o mesmo: seres extraordinários que marcaram uma época de profunda corrupção humana. Muitos estudiosos discutem quem eram os filhos de Deus. Alguns dizem que eram os descendentes de Sete, linha justa. Outros defendem que eram seres espirituais, anjos que se desviaram do propósito divino. Seja qual for a interpretação, uma coisa permanece clara: algo incomum aconteceu. Algo que resultou no surgimento de homens poderosos, temidos, violentos. Uma geração tão corrompida que Deus decide intervir, enviando o dilúvio. Mas aqui entra um detalhe que poucas pessoas percebem. O texto diz que os Nefilins estavam na terra naqueles dias. E também, depois, isso significa que, de alguma forma, eles reaparecem pós-dilúvio. Isso muda completamente a narrativa, porque mais tarde encontramos outros gigantes nas Escrituras: os Anaquins, os Refaíns, Golias, o temido rei Og de Bazã. Todos eles parecem ecoar essa antiga linhagem de força brutal e estatura incomum. Og, por exemplo, teve sua cama registrada em Deuteronômio 13:11, como tendo cerca de 4 metros de comprimento. Isso por si só já seria suficiente para levantar questionamentos. Golias, descrito como um guerreiro imenso, dominava campos de batalha com uma presença que amedrontava até os mais corajosos. Essas histórias alimentam a suspeita de que a sombra dos Nefilins nunca desapareceu totalmente. Mas por que Deus permitiria a existência de seres tão poderosos e, ao mesmo tempo, tão associados à violência? Existe aqui um ponto espiritual profundo. Muitas vezes, aquilo que parece incontrolável aos nossos olhos é apenas cenário para revelarmos fé. Davi venceu Golias porque entendeu uma verdade eterna: não importa o tamanho do inimigo, quando o seu Deus é ainda maior. Os Nefilins representam simbolicamente tudo aquilo que parece impossível de vencer. Montanhas que surgem na vida, medos que parecem gigantescos, desafios que parecem maiores do que a nossa força. Mas em cada história que envolve gigantes, o foco não está na força deles, e sim no poder de Deus manifestado através daqueles que confiam nele. Ao mesmo tempo, a Bíblia também nos alerta sobre momentos em que a humanidade se afasta tanto de Deus que coisas distorcidas começam a acontecer. O surgimento dos Nefilins, antes do dilúvio, é um retrato de um mundo que perdeu o rumo, onde a violência, a corrupção e a arrogância dominaram. É um aviso sobre o que acontece quando a humanidade tenta viver independente do Criador. Por isso, estudar os Nefilins não é apenas buscar curiosidade ou mistério. É olhar para um espelho espiritual. É entender que, mesmo em épocas de trevas, Deus sempre preserva um povo, um propósito, uma esperança, assim como fez com Noé. E quando olhamos para o mundo de hoje, cheio de caos e confusão, é impossível não perceber como esses padrões se repetem. Há também um lado histórico fascinante. Diversas culturas antigas, egípcia, suméria, grega, nórdica, possuem relatos de gigantes. É impossível ignorar como a ideia de seres enormes aparece em tantas civilizações diferentes. Isso não prova nada por si só,
mas mostra que o eco desse passado misterioso reverberou por milênios na memória da humanidade. Por fim, o mais importante é entender que, apesar de todo o mistério, a mensagem central permanece. Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre aquilo que parece gigante aos nossos olhos. Os Nefilins foram poderosos? Sim. Foram temidos, sem dúvida. Mas não havia gigante grande e bastante para impedir o plano de Deus. E essa é a maior lição para nós hoje. Se você está enfrentando gigantes na sua vida, problemas que parecem impossíveis, desafios que pesam sobre os ombros, medos que tentam dominar sua mente, lembre-se: Deus continua sendo maior. Assim como Davi venceu Golias, assim como Israel venceu os Anaquins, assim como Deus trouxe ordem ao caos do mundo antes do dilúvio, Ele também pode trazer vitória para você. Os Nefilins são ao mesmo tempo um mistério antigo e uma metáfora viva. E conhecer essa história nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Deus continua no controle, continua agindo, continua derrubando gigantes e continua escrevendo histórias de vitória na vida daqueles que confiam nele. Para mais conteúdos como este, se inscreva no canal.